Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre um tema que eu sei que vocês gostam bastante, Fibonacci. A gente já gravou outros vídeos sobre esse tema, e aí eu sugiro que você pause para poder assistir esses outros vídeos, porque a gente vai dar um passo além. Hoje a gente vai falar sobre as dinâmicas de preço do Fibonacci, que é aquela metodologia criada lá pelo Marco Rossi, que usa o 7,6, o 23, o 111. A gente vai trabalhar dinâmicas de preço, que é basicamente como que a gente mexe, como que a gente opera as interações entre os níveis de Fibonacci. Eu costumo dizer que as dinâmicas de preço é como se fosse um mapa para suas operações e a gente vai dar um passo além nesse tema, beleza? Então vamos lá. Olha, eu não podia começar esse vídeo sem antes fazer menções honrosas aos criadores dessa técnica. O Fibonacci ele foi criado pelo professor Marco Rossi, mas depois ele foi desenvolvido pelo Caco Maia, pelo Márcio Portes, pelo JJ, pelo Lex e pelo Menegas, que foram as inspirações para esse vídeo. Eu assisti uma série de vídeos do Caco, ele tem uma playlist que a gente tá nessa playlist também do Fibonacci, e vale a pena você conferir, né, depois que você assistir esse vídeo. Vamos lá, eu não vou trazer tudo de novo sobre Fibonacci que a gente já comentou, por isso que é muito importante que você assista aqueles outros vídeos. Mas lembrando rapidamente, né, eu comentei com vocês que o Fibonacci ele é altamente adaptável a qualquer operacional e que você muda, né, o que muda de um operacional para o outro seria a ideia das proporções, as ancoragens, né, ou seja, onde você coloca o seu zero e onde você coloca o 100, aonde que você vai traçar e como que você associa isso com outros indicadores. A metodologia do Fibonacci, para quem não se lembra, ela foi desenvolvida pelo professor Marco Rossi e ela usa os seguintes níveis, o 23.6, o 76.4, o 111.8, 127.2, 141.4 e 161.8 e o menos 11.8. Então é muito importante que você calibre o seu Fibonacci para esses níveis para poder entender o que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou trazer para vocês na tela, vou pedir ali para a Gabi colocar na tela, o que eu chamo que é a base, né, é a pedra filosofal, é o principal ponto da metodologia do Fibonacci do professor Marco Rossi, que é essa imagem clássica, que inclusive está nas aulas dele. Se você for observar, a gente tem bastante informação nessa imagem, comentei nos outros vídeos, eu vou trazer rapidamente para vocês. Você tem um traçado ali do fundo no zero e o 100% no topo. O professor Marco ele falava que você precisa ter uma certeza e uma possibilidade. Né? Então, por exemplo, você tem uma certeza de fundo, à direita você tem os pivôs, à esquerda você tem o zigue-zague, e aí você está procurando quais são as possibilidades de topo. Se você for olhar nessa imagem, a região ali entre o 7,5 e o 100 são as regiões que a gente tem formação de novos pivôs de queda, né? No caso ali para uma reversão de alta para baixa. Enquanto a região perto do 23 são as regiões que a gente tem formação de novos pivôs de alta, de uma reversão de baixa para alta. Enquanto o preço permanecer ali para o 7,5, entre o 7,5 e o 100, a gente vai ficar atento se vai ter um rompimento do topo para buscar aquelas projeções de Fibonacci, ou ele chama de extensões, na verdade, costumo chamar de projeção, mas são as extensões que ele chama. E também, né, caso você esteja ali abaixo entre o 0 e o 23, você vai acompanhar se a gente vai perder o 0, enfim, e fazer um movimento de queda. Coisas que são importantes a gente acompanhar nessa imagem que vão ser trabalhadas na ideia da dinâmica. A zona de batalha. Tá? A zona de batalha ela fica entre o 23 e o 76.4. É uma região que dentro da metodologia do Marco você não opera ela. Você está posicionado antes, né? Você está posicionado no 23, você está posicionado no 7,6, mas você não opera nesses níveis. A grande pergunta que todo sistema que usa Fibonacci quer responder é o seguinte: qual retração que o preço vai parar? Qual nível que o preço vai parar? Ou melhor, qual nível que eu acredito que o preço tem uma maior probabilidade de parar, reverter o movimento, etc. A diferença que a gente vê no Fibonacci é que justamente cada nível tem uma função, cada nível tem um propósito e serve para alguma coisa dentro dessa metodologia. Eu costumo falar que é o seguinte, é uma espécie de uma régua, que você vai passar a medir o mercado por ela e você vai ter uma noção de proporções de movimentos, relação de risco e retorno e principalmente, né, dado que você entre em um determinado nível, qual que seria o próximo nível que te dá uma relação risco-retorno interessante e como que você trabalharia uma dinâmica, como o próprio nome diz, de preços dentro desses movimentos. Então vamos falar agora sobre cada nível, 23.6 e o 7,6.4. Esses são os níveis principais dentro da metodologia, né, e de onde vai sair as suas melhores operações. Tanto que a gente tem a chamada da dinâmica do filé mignon, que é do 23 para o 7,6, o 7,6 para o 23, e eu vou falar mais para frente.
Ali, digamos que assim, são os níveis que você precisa ficar bastante atento, tá? Justamente porque depois que você fez uma região de topo num 100%, você vai acompanhar se o movimento de correção ele vai ser um movimento de correção saudável ou não. Se o preço volta no 7,6 e consegue sustentar essa região, você ainda consegue, né, acompanhar uma continuidade de tendência, se ele vai conseguir romper o topo ou não. Se ele perde essa região, você considera aí que a gente pode então ter uma fraqueza no movimento e busca os níveis mais baixos. A mesma coisa é o 23. Se você tem o preço trabalhando muito perto de um fundo e ele começa a desenvolver um pivô de alta perto desse 23, né, você começa ali a ter um sinal de operação, você começa a olhar para uma localização de uma operação interessante. Então, por isso que o 7,6 e 23 é muito importante. São as regiões que vão ser formados, os pivôs que você vai procurar operar, caso você queira seguir a metodologia. Antes de continuar para os outros, tem uma coisa muito importante. Não opere somente os níveis, tá? Os níveis de Fibonacci são só a localização. Você precisa ter a localização e você precisa ter um sinal. Seja dos indicadores que você usa, sei lá, médias móveis, IFR, etc., sejam os padrões de candle, que aí eu recomendo você também juntar isso. Então, assim, a localização é só um dos fatores. Você não usa só a localização para operar. Isso é muito, muito importante. A metáfora que eu gosto de usar é o seguinte: pensa que você tem uma casa que é muito bem construída, né? Você tem o aspecto ali se a casa é bem construída ou não, e você tem o aspecto da localização que ela está. Se você tem uma casa que ela é muito bem construída, ela é muito legal, muito confortável, etc., mas ela está numa localização muito ruim, obviamente o preço dela vai cair, né? Ou seja, o valor dela vai cair. Se você tem uma casa que ela está numa localização muito boa, mas ela é uma casa ruim, não é uma casa muito bem feita, etc., também isso não vai trazer muito valor para ela. Porém, uma coisa é importante: se você tem uma casa que ela é mais ou menos, mas ela está numa localização muito boa, o valor dela tende a ser bom. Se você tem uma casa que é muito boa, mas a localização é muito, muito, muito ruim, você vai, digamos que ela não vai ter tanto valor. Por que eu estou falando isso? Se você tem sinais médios, sinais que nem são tão perfeitos assim, mas que eles estão numa localização muito, muito boa, isso é muito bom, tá? A gente pode considerar isso para operar. Agora, se você tem um sinal muito bom de um padrão de candle, do indicador, mas que a localização está muito ruim, eu prefiro desconsiderar. Tenta pegar essa metáfora, reassiste o vídeo que eu acho que você vai entender. Passando para os próximos níveis, eu vou falar do 111 e do menos 11. Aqui a gente tem uma base, a gente tem um ponto muito importante dentro da metodologia. A grande dúvida que a gente sempre tem na análise técnica, quando a gente fala de rompimentos, é o que é um rompimento verdadeiro, o que é um rompimento falso. Na literatura, a gente tem vários autores que botaram parâmetros diferentes para poder determinar se um rompimento é verdadeiro ou falso. Dentro da metodologia você vai ver, sei lá, o John Murphy fala que a regra dos 3%, então ele quer que o preço passe 3% da região. Tem gente que usa o ATR, então se o preço romper um ATR do topo ou do fundo, você tem a confirmação. Dentro dessa metodologia do Fibonacci do Marco Rossi, o 111 e o menos 11, eles são regiões de confirmação desse rompimento ou não. Então, olha que legal. Se você tem um rompimento de um topo ali no 100, enquanto o preço não ganhar o 111, você considera que sim, pode acontecer um falso rompimento. Depois que acontece o rompimento desse 111, você fala, beleza, esse rompimento ele parece ser verdadeiro. Até porque falsos rompimentos também são sinais. Então, para isso que serve o 111 na minha concepção. Outro nível que eu vou falar para vocês, esse aí é um nível que eu não uso tem um tempo, mas eu consigo observar ele mais ou menos no olho. Se você não consegue ter essa métrica, eu recomendo fortemente que você tenha, é o 127.2. Tá? O 127.2 ele tem um nível, ele é um nível importante também dentro da metodologia, porque ele é um nível que habilita você olhar para o 141 ou para o 1, e para o 161. O que ele está querendo dizer com essa ideia de que ele habilita você, ou que o pessoal chama ele de abre alas, que ele abre o 141 e o 161. Se você tem um movimento de alta, o preço fez um movimento de expansão, correção, rompeu o 100, rompeu o 111 e conseguiu superar o 127, a ideia é que você espera uma próxima correção de preço para poder fazer uma operação querendo buscar um 141 e um 161, tá bom? Então, eu brinco que é como se fosse um checkpoint. A partir do momento que você testou aquele nível, você fala, beleza, a minha próxima operação a favor da tendência vai ser querendo buscar um 161 e querendo buscar um 141. 141.4. Aqui a gente está chegando aonde que são níveis que eles são objetivos de preço, especialmente depois de rompimentos de topos, num pivô de alta, ou de rompimento de fundo num pivô de baixa.
Qual que é a diferença de um 41.4 para um 61.8? Muita gente sempre pergunta isso. Você pode trabalhar como um primeiro objetivo e como um segundo objetivo, mas segundo a metodologia tradicional, né, dentro do Fibonacci, a forma clássica ali dentro do Fibonacci, é que se você está fazendo operações contra a tendência maior, os seus objetivos serão um 41.4. Né? Então imagina que, por exemplo, os 60 minutos está numa tendência de baixa, o 15 minutos fez um pivô de alta, rompeu o topo anterior, você está numa operação comprada. E a tendência dos 60 é uma tendência de baixa. Você vai usar um 41.4 como alvo dessa operação. Você está contra a sua tendência maior. E quando você vai usar um 61, né, um 61.8, é quando você está a favor da tendência, e aí são operações que são uma maravilha. Né? Então você tem os 60 minutos em alta, você tem o 15 minutos que acionou um pivô de alta, você está comprado, não tem por que você querer pegar objetivos mais curtos. Você está a favor do vento, você está a favor de todas as tendências ali, então você busca as operações no 61. E tem um ponto muito interessante aqui que é importante você lembrar. Eu vou trazer para vocês as dinâmicas e a gente tem que entender que, né, essa dinâmica é uma espécie de um mapa. É o que você espera que o mercado faça caso ele tenha feito o movimento X. E é muito na ideia de pensar um gerenciamento de risco baseado nessas dinâmicas. Se o preço não fizer uma dinâmica que você está esperando, você vai trabalhar na ideia de que ele pode buscar o nível oposto. Calma, isso aí que parece complicado, mas você vai entender isso. Antes, deixa eu só mostrar para vocês como que funciona as relações de risco e retorno das dinâmicas. Eu vou trazer para vocês uma imagem na tela, que eu peguei aqui com o TradingView, que é como se fosse simulando operações compradas e operações vendidas. Né? Então, por exemplo, a dinâmica do 76-111, que é a primeira que eu trago ali para vocês vão ver que vai ter essa relação risco-retorno. Depois você tem a dinâmica do 76-141, né, que tem uma relação ali de 6 vezes o risco-retorno. Dinâmica do 76-161, que tem uma relação de 8 vezes o risco-retorno. Tem a dinâmica do 111-76, que aí é uma relação de 4,18. O 61-111, que aí é uma dinâmica que eu particularmente tenho dificuldade de fazer. Eu acho que para iniciantes é muito difícil, mas eu sei que o Caco adora, né? Só que obviamente o Caco tem 40 anos de mercado, então para ele é muito mais simples de enxergar essas reversões, então ele faz o 61-111, que também tem uma relação risco-retorno muito boa. O 76-23, né, que ali tem uma relação de 5,94. O 23-76, que é a mesma relação, e depois tem o 76-11. Então, se a gente for olhar para uma lógica de risco-retorno, essas são as dinâmicas que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. O que a gente pode concluir? O Fibonacci é um estilo operacional que ele busca uma relação risco-retorno muito positiva. Naturalmente, se você tem uma relação risco-retorno muito positiva, você pode se dar o luxo de ter uma taxa de acerto mais baixa. Então, não se desanimem caso você esteja trabalhando as dinâmicas e aí você está tomando, às vezes, uma quantidade de stops maior do que você esperava. Naturalmente, se você vai ter uma relação risco-retorno muito alta, você pode ter uma taxa de acerto mais baixa. Se você tem 50% de taxa de acerto, mas com relações de risco-retorno como essa, você está feito. Você pode construir uma carreira em cima disso. Então, esse ponto também é muito importante. Mas, bora lá. Então, vamos parar de conversa e vamos comentar sobre essas dinâmicas. Anota aí as dinâmicas que eu estou trazendo para vocês. Primeira dinâmica que a gente vai olhar, 23,76, que é o famoso filé mignon. Né? Então, basicamente, você tem ali o preço, você traça de um fundo ao topo, o preço perdeu 7,6, você espera que ele busque o 23, ou ele está trabalhando perto do 23, fez um pivô de alta, você busca a região do 7,6. Outra dinâmica que é interessante, a 7,6-111. Né? Então você tem o papel que ele fez ali uma formação de fundo, fez uma formação de topo, fez uma correção curta, fez um padrão ali de reversão de baixa para alta, você busca uma compra com um objetivo no 111. E aí é aquela coisa, se ele ganhar o 111, você busca um segundo objetivo lá no 141, no 61, mas se ele falhar o rompimento ali e querer corrigir, você ainda sim consegue fazer uma boa operação. Outra dinâmica que tem interessante também, 76141, que é baseado na mesma ideia. Você tem um preço que fez fundo, fez um topo, fez uma correção curta no 7,6, você pegou uma compra, só que como você está contra a tendência de um tempo gráfico maior, você busca só um 4,1 ao invés de buscar um 61. A outra dinâmica que a gente tem, 7,6-161, e aí é uma dinâmica que tem uma das maiores relações de risco-retorno. Você tem uma tendência anterior de alta, todos os movimentos estão alinhados para alta. O preço fez um fundo, fez um topo, fez uma correção curta, você identificou um padrão de reversão para compra, você compra e busca o seu objetivo final lá no 61. Ele atingiu um 61, falhou em dar continuidade na tendência, fez um padrão de reversão, a dinâmica que você vai esperar é que ele saia do nível do 161 e vá
para o nível do 111. Mas qual que eu tenho aqui? Ah, 16176. Então, do mesmo jeito, ele fez um movimento do 161, fez um padrão de reversão, falhou em dar continuidade. Só que esse movimento de reversão para baixo ele foi muito forte, você pode querer buscar, por exemplo, a região do 76. Do mesmo modo, ele pode vir do 141 para o 76 e também do 111 para o 76. Lembrando, se ele falha uma dinâmica, você espera que ele busque um nível abaixo. O que eu estou querendo dizer? Imagina que o preço fez um movimento de impulsão, fez uma formação de topo, corrigiu no 76, tentou fazer uma dinâmica do 76-111, não conseguiu superar o 100, né? Ou seja, ele começou a voltar para a região do 76, você muda a sua cabeça, você olha então para uma dinâmica do 76, 23, que seria o nível abaixo. Beleza? Eu trouxe essas dinâmicas para vocês, eu peço que vocês anotem aí, fiquem com essa colinha, porque agora a gente vai lá para os nossos exemplos. Pessoal, vamos lá então, vou trazer alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Eu vou deixar sempre a colinha aqui do lado para vocês se lembrarem disso. É óbvio, né, eu vou ter que usar gráficos parados aqui para poder mostrar e poder dar ideia. Vou trazer os movimentos perfeitos, mas também a gente pode discutir algumas imperfeições de movimento. O que a gente está olhando aqui? A gente está olhando o índice no gráfico diário. A gente tem essa formação de fundo, concorda? No caso, aqui a gente tem uma certeza de fundo. A gente não tem dúvida que isso aqui é uma região de fundo. Você tem uma sequência de máximas e mínimas mais altas à direita e a gente tem uma sequência de máximas e mínimas mais altas à esquerda. Beleza? O que a gente está procurando agora são as possibilidades de topo. Então, à direita desse fundo a gente tem os pivôs, à esquerda a gente tem os zigue-zagues. Se você for observar, a gente tem um movimento aqui formando um topo. Ele vem máximas e mínimas mais baixas à esquerda e máximas e mínimas mais baixas à direita. Eu vou traçar um Fibonacci, então pegando aqui do fundo até o topo. E aí a gente está trabalhando com esses níveis que eu comentei com vocês. Aqui a gente já tem uma primeira ideia, né? Então você tem o preço que ele fez o 0 até o 100, fez o teste do 7,6. Então beleza, estamos numa região que a gente está apto a prestar atenção no movimento. Isso aqui é legal da metodologia. Como você tem os níveis de Fibonacci bem estabelecidos, a ideia é que você só vá prestar atenção para novas operações perto desses níveis. E quando o preço está longe desses níveis ou não está trabalhando, por exemplo, no 7,6, no 111, no 23, no 0, no 161, você não vai, é como se você praticamente nem prestasse atenção. Óbvio, né? Na prática você vai olhar, mas assim, a ideia é que você só vai ter localizações muito bem estabelecidas de onde que você vai operar. Isso aí tira um pouco a ansiedade, porque enquanto o preço não chegar na sua região, você não vai fazer nada. Então beleza, a gente está vendo aqui o preço testando essa região de 7,6. E aí você está observando se os compradores estão conseguindo fazer o movimento ou não estão. Se você for observar, está até tentando fazer uma reversão ali de baixa para alta no 7,6, mas aparentemente esse movimento não está dando continuidade. Você vê aqui o preço tentando perder o 7,6. Ele tenta fazer uma dinâmica do 7,623, não consegue. No caso, qual que passa a ser o objetivo? A dinâmica acima. Você passa a olhar então para essa dinâmica aqui, 7,611, que foi aparentemente onde ele testou, tá bom? Óbvio, aqui no caso, como eu estou falando num gráfico diário, não daria para você operar isso aqui. Mas você tem a ideia que, beleza, a gente veio testar, né, o que você estava esperando era a dinâmica do 7,623, essa dinâmica falhou, você olha então para a dinâmica do 7,611. Vamos dar continuidade. Lembra, 111 é uma região de falso rompimento violino. Será que ele vai romper? Ele precisa passar o 111 para você olhar para aqueles objetivos do 141, 161, né, e também precisa passar o 127. Então o preço está tentando dar continuidade aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tempo do replay. Vamos ver se ele consegue romper. Tentou romper o 111, chegou a testar o 127. Vamos ver se a gente consegue fazer um 4161, um 4161. Você vê que o preço vai testando, não consegue. Não consegue, então, trabalhar para cima do 14161. Então, a gente muda a nossa ideia de dinâmica. Se a gente não conseguiu fazer uma dinâmica do 7,6 até 14161, a gente passa a olhar, então, para os níveis abaixo. Vamos ver se ele consegue fazer um 7,623. Aparentemente, a gente tem uma pressão de venda sendo estabelecida, confirmou o topo mais baixo, os padrões de candle estão fazendo máximas e mínimas mais baixas. Vamos dizer que você quer, por exemplo, fazer uma operação de venda baseado nessa ideia da dinâmica. Então você coloca, aonde que pode ser o seu stop? Aqui algumas pessoas vão divergir. Tem gente que gosta de colocar em outro nível de Fibonacci, né? Mas tem gente que gosta de colocar acima do candle anterior, alguma coisa assim.
Mas uma operação que você poderia fazer, nesse caso, seria procurando a dinâmica, então, do 7623. Vamos ver aqui. Você vê que aos pouquinhos, está tentando, não consegue. O preço volta para o 76. Fica brigando dentro desses níveis, até que chega uma hora, deixa eu dar uma acelerada aqui, né? Que pronto, cumpre a dinâmica do 7623. Né? Então, nesse caso, você tem uma operação que está com 2 vezes o seu risco-retorno. Óbvio, passou um calor danado, mas ele veio testar o 23. Você olha então, beleza, ele fez o teste do 23. Será que a gente vai ter uma dinâmica do 23 até o menos 11? Né, deixa eu puxar a imagem aqui para vocês verem de novo. Será que a gente vai ter uma dinâmica até o menos 11? Né, aparentemente ele quis fazer um pivô de alta perto do 23. Então uma dinâmica a ser trabalhada é o 2376. Vamos ver se ele fez isso. Testou então o 2376. Né, que obviamente a gente está falando de um modelo perfeito aqui que eu já tenho uma noção do que aconteceu. Mas teoricamente, né, você poderia tentar buscar a dinâmica do 2376. Essa dinâmica de 2376, 76111, uma outra dinâmica que foi feita. Então, no caso, você não pegou a dinâmica do 2376, ele fez um padrão de reversão, você quis uma compra aqui, você pode buscar a região do 111. Aqui tem um ponto, ele buscou um 127. Será que a gente vai conseguir testar um 41 e um 61? E olha que interessante, esse FIBO, e aí a gente chegou no dia de hoje, né, que ainda não cumpriu. Mas olha que interessante, esse FIBO, você usou ele por vários meses. Né? Então você cria essa grade, você cria essa régua no mercado que você continua operando essas dinâmicas e estabelecendo essas relações de preço. Não quer dizer que essas relações elas vão acontecer sempre, mas é principalmente, dado, né, o movimento do preço, dada a região que ele está, aonde seria uma boa saída? Né? Dado os movimentos que o preço está fazendo, aonde seria uma boa entrada? Eu particularmente gosto de trabalhar mais com essa cabeça. Vamos puxar mais um outro exemplo aqui. Vamos lá agora para um exemplo na tendência de baixa. Né, eu estava olhando o índice aqui no 15 minutos, a gente tem o preço que formou essa região de topo, ele formou esse topo, depois formou um fundo, que a gente vê aqui que a gente tem máximas e mínimas mais altas à esquerda e máximas e mínimas mais altas à direita. A gente pode ficar atento se aqui a gente vai ter uma formação de um pivô de baixa, alguma coisa do tipo. Lembrando, certeza de topo, à direita nós temos os pivôs. Se a gente for olhar, aqui tem umas coisas interessantes para a gente trabalhar. Beleza, você já viu que o preço formou uma região de topo, uma região de fundo. A gente tem a dinâmica do 7,6. Quando você está olhando para o movimento de queda, você vai ver se o preço faz uma dinâmica do 7,6 111. E aí, obviamente, você vai fazendo uma avaliação do price action, indicadores, etc. Então, a expectativa que a gente estava aqui era uma dinâmica do 7,6 111. Essa dinâmica falhou, então você procura uma dinâmica do 7,623. Aqui é muito interessante. Quem está pensando em operações compradas, né, às vezes pensa nessa ideia da dinâmica do 7623, que segundo Marco Rossi era a melhor dinâmica a ser trabalhada. Justamente porque você tem um movimento de queda anterior e você está pegando, né, que ele fala que você opera a dor de quem está, por exemplo, no movimento vendido. Beleza, então a gente tem um preço fazendo a dinâmica do 7623, fez a dinâmica do 23. Quem às vezes já está esperto aí, quem já está acompanhando a dinâmica, como você teve um movimento de queda anterior e você chegou numa região perto dos topos anteriores, você pode querer operar a dinâmica do 2376. Vamos ver se essa dinâmica vai ser feita. Pronto, o preço então testou o 2376. Caso você vai ter uma continuidade na queda, uma dinâmica que você poderia ficar atento é o 76111. Óbvio, você teria que ter ali um topo mais baixo, seus indicadores confirmando o movimento. Mas você olha aqui, o preço tenta ganhar essas regiões, dinâmica do 76111 é o que a gente está observando por agora. Ele até foi muito rápido, né? Então a gente fez a dinâmica do 76111, 111, 127, habilitou, viemos testar a região do 141. No 141 a gente deixa um padrão de reversão. Quem está operando contra a tendência pode querer buscar o 111 ou a região do 76. E aí você vai trabalhando esses níveis. Né? Então você vê que aí ele faz 76, vamos ver se faz 7623, ou se vai falhar. Falhou. 76111, não foi, 7623. E aí você fica trabalhando dentro dessas regiões. E você consegue até mesmo trabalhar por muito tempo dentro dessas regiões. Óbvio, vai ter alguns momentos que esse FIBO ele não vai estar fazendo mais sentido, e aí você, por exemplo, se você quiser, você pode ir trocando ele, não tem problema nenhum. Tá? O Caco fala uma coisa que é muito interessante, ele gosta de trabalhar com FIBOs amigáveis. Né? O que significa isso? Muita gente fala assim, mas você traçou o FIBO para poder encaixar na região que ele está dando um topo e fundo, na região que ele está fazendo as reversões. Beleza, é óbvio que você não vai fazer isso sempre, mas
Se você tem ali as reversões acontecendo, as dinâmicas acontecendo no exemplo que você está usando de uma forma bacana, significa que é um fibo amigável, né? Ou seja, que as proporções elas estão acontecendo de uma forma interessante. E aí você usa esse fibo. Por isso que às vezes é legal você usar um fibo que você já tenha visto uma dinâmica ou outra acontecendo. É isso que ele chama ali dos fibos amigáveis, tá? Então acho que esse é um ponto interessante. E agora, para fechar com o nosso último exemplo, eu quero trazer um tempero a mais para vocês. Muita gente pergunta, em qual tempo gráfico que eu vou usar meu fibo, como que eu vou trabalhar essas dinâmicas? Caso você já esteja bem treinado em identificar topo, fundo, pivô, zigue-zagues, nas dinâmicas, você já decorou as dinâmicas, e muito mais do que decorar, você entendeu quais são as relações de preço que elas estabelecem, você pode sim usar mais de um fibo, né? Então você usa justamente a ideia de compreender a tendência dos tempos gráficos maiores, você consegue usar um fibo no tempo gráfico menor e você consegue ter na sua cabeça que você tem duas dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo. E geralmente quando essas dinâmicas estão apontando para o mesmo lado, você tem as suas melhores operações. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder trabalhar isso, né? Só uma sugestão, isso é muito importante. Nunca trabalhe mais do que 3 fibos que você tem. 3 eu já acho muito, tá? Eu gosto muito da ideia de trabalhar ali no máximo 2 fibos. Pelo menos o Márcio me explicou muito bem assim. Você tem o tático, operacional, estratégico. Isso aí é um outro tema para outro vídeo, né? Você pode ali ter 3 fibos, mas assim, 2 fibos eu acho que é um número muito bom. Vamos dar um exemplo aqui. No gráfico de índice, a gente está trabalhando no gráfico de 1 hora. A gente vem numa tendência de baixa e aí a gente tem a formação de um fundo. Se a gente for observar, a gente tem então o índice formando esse fundo, ficou bem claro, né? Então você olha aqui, você tem uma certeza de fundo. Quando você olha para a direita, você está procurando ver qual que é o próximo topo que o preço pode querer formar. E aí você tem um gráfico de 1 hora andando, está indo, e aí a gente faz então uma formação de um topo. Você viu aqui a formação de um topo, né? À direita você tem máximas e mínimas mais baixas, à esquerda você tem máximas e mínimas mais baixas. Você traça então o seu gráfico dos 60, você traça então o seu fibo, perdão, dos 60 minutos. Beleza? Ó, primeira coisa, você olha que a gente fez um teste do 7,5 e foi direto para o 111. Dá para eu considerar então isso como um fibo amigável. Dica para vocês, quando você for usar mais de um fibo, use uma regra de cor, né? Então, por exemplo, olha, em roxo vai ser o meu fibo do tempo gráfico maior, em azul vai ser o fibo do tempo gráfico menor. Então, beleza, o preço foi no 7,6, 111, dinâmicas que podem ser feitas 111, 7,6, ou ele ir querer buscar ali a região do 141, 161, né, caso habilite o 127. Vou passar então para o 15 minutos, beleza? Dentro do 15 minutos a gente está observando o que o preço está fazendo. Então ele fez aqui a formação de um fundo, fez a formação de topo. Vamos dizer que eu queira usar, por exemplo, um fibo do 15 minutos. Eu sei que a dinâmica do meu fibo maior, né, ela está apontando para cima, por enquanto. E aí eu vou observar ali no 15 minutos se a gente vai ter, né, alguma região, se eu consigo achar alguma localização melhor para entrar a favor do meu fibo maior. Então você tem o preço brigando para o 7,6, né, a gente espera que tenta fazer o 7,623, por enquanto não consegue. Ó, não conseguiu fazer o 7,623, vamos ver se a gente consegue buscar aquelas regiões lá de cima do 141 e do 61. Foi no 127, do tempo gráfico maior, e aí agora a gente querendo buscar essa região do 141. Então é uma forma, por exemplo, de você trabalhar mais de um fibo. Se você for ver, esses fibos eles estão valendo até então. A gente fez o teste do 141. Nesse caso, como a gente está trabalhando tempos gráficos maiores, ele está demorando pra caramba, né? As operações parecem que demoram pra caramba até chegar lá. Mas se você está buscando uma relação risco-retorno interessante, você pode trabalhar. Se você for observar, a gente chegou então na região do 61. Tá vendo? Que era até então o objetivo final. É só um exemplo, tá? Óbvio que isso aqui você vai ter que trabalhar muito durante o seu dia a dia, você pode acompanhar a sala também, tirar suas dúvidas lá, que não tem problema nenhum. E aí a gente voltando para a ideia de uma dinâmica mais pura, né? Então você olha que nos 60 minutos a gente fez o teste do 141, fizemos o teste do 111, o preço então a gente espera que busque lá a região do 61. Dinâmicas que a gente tem a partir do 61, que são aquelas dinâmicas de reversão de tendência, seria a dinâmica do 61, 111, que é o que eu falo que eu acho muito difícil, eu particularmente não sou tão fã de fazer, mas caso você tenha bons operacionais de reversão de tendência, caso você use osciladores, né, estocástico, IFR, caso você consiga ter uma boa percepção para reversões, né, se o preço falhar um rompimento do topo, você pode às vezes esperar uma dinâmica do 61, 111. Ó, ele deixa um padrão de reversão de candle,
E aí vamos ver se a gente testa o 108, 780. No caso ali de 60 minutos, até que demorou um tempinho para fazer, ele veio testar novamente o que seria até então a região do ponto de entrada, mas aparentemente a gente vem querer fazer então essa região do 111. Chegou bem perto agora e agora cumpriu essa dinâmica, tá? Então, lembrando, Fibonacci, dinâmicas de preço, é como se fosse uma forma de você estabelecer uma grade no mercado, você estabelece uma régua, que aí você vai pensar a relação risco-retorno das suas operações e você vai determinar quais são os seus pontos focais, quais são as regiões que você vai aumentar a sua concentração e que você vai passar a acompanhar o preço mais de perto. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho mais complexo, eu sugiro que você reassista toda a série de Fibonacci e aí você assista esse vídeo de novo. Também não deixe de conferir lá as playlists do Caco Maia, do Márcio, do Lex, do JJ, do Menegas, que também eu tenho certeza que vai te ajudar. Fibo é uma questão de prática. Prática, 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 prática. Não existe fibo certo ou errado. Existem sim maneiras mais adequadas e menos adequadas de você trabalhar com o fibo que está na sua tela. Não importa você ter o mesmo fibo que eu estou usando. O que importa é como você trabalha o fibo que está na sua tela. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Peço que você deixe o seu like, curta, compartilhe com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau.